BNI, abrindo caminhos para o desenvolvimento. Boa noite, bem-vindo. É hora Semanário Econômico. Muito obrigado por estar aí desse lado e esperar por nós a esta hora trazermos-lhe o essencial do que da vida econômica do país aconteceu na última semana, essencialmente. Vamos então, sem mais delongas, porque tempo é dinheiro, conhecer as manchetes dos nossos sistemas informativos preparados para a presente edição. Com dívida a rondar os 230 milhões de dólares, a LAM pensa ter entre 15 a 20 aeronaves próprias em 2030. Final de 2018 até agora é que a empresa arrasta uma dívida extremamente grande. Estamos neste momento a trabalhar na estratégia para 2030, onde é que nós vamos estar. Tudo depende deste nosso sucesso, por um lado, internamente, e tudo ou não, e tudo depende do mercado que se vai nos apresentar e a maneira como nós ambicionarmos atingir esse mercado. Relativamente aos temas com direito à análise na presente edição, contaremos com a participação da doutora Sofia Cassimo, que é representante da Women in Business na SADC, uma organização associada aqui à comunidade empresarial da região austral de África. É com ela que vamos analisar o nível de engajamento ou de participação das mulheres em negócios e no empreendedorismo, particularmente na região austral de África e tanto quanto possível mesmo até ao nível continental. A doutora Sofia Cassimo está presentemente conosco em estúdio, preparada para esta conversa que vai acontecer precisamente no nosso tema de fundo. Outro tema que merecerá destaque do ponto de vista analítico é o capital humano, um tema que introduzimos nos últimos programas, esta rubrica que se debruça a análise das transformações que o processo da gestão do capital humano tem conhecido, sobretudo precipitado pelos acontecimentos da pandemia da Covid-19. Temos para este efeito o presidente da Associação das Empresas e Profissionais de Recursos Humanos de Moçambique, Gaspar Buc, com quem vamos analisar as propostas que esta agremiação traz para melhorar a gestão e o desempenho do capital humano nas organizações, entre outras questões candentes à volta daquilo que é o processo de transformação daquele que é considerado o ativo mais importante das organizações. Estes então os temas com direito a desenvolvimento analítico na presente edição. Deixe-lhe ficar com um curto intervalo, retomamos para a continuidade e o desenvolvimento integrado do nosso programa. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força.
As linhas aéreas de Moçambique continuam a lutar para inverter a sua tendência de resultados negativos. O diretor-geral da empresa, Pô Jorge, disse recentemente que o passivo da empresa tem estado a reduzir, os resultados operacionais negativos têm estado a reduzir. Ainda assim, a empresa enfrenta neste momento uma dívida de cerca de 230 milhões de dólares. Não obstante este volume significativo de dívida, fundamentalmente com bancos comerciais e fornecedores nacionais e internacionais, a LAM tem planos para que a partir de 2030 possa estar a voar com aviões próprios em números de 10 a 15 aeronaves nos próximos tempos, que queremos dizer nos próximos não, mas a médio prazo estamos a falar de 10 anos sensivelmente. Estamos neste momento a trabalhar na estratégia de para 2030, onde é que nós vamos estar. Tudo depende deste nosso sucesso, por um lado, internamente, e tudo ou não, e tudo depende do mercado que se vai nos apresentar e a maneira como nós ambicionarmos atingir esse mercado, e estamos a fazê-lo. Obviamente que com o petróleo e o gás em suspensão parcial e nós não sabermos qual é que vai ser o futuro ou quando é que vai ser a reintrodução e como. As linhas aéreas de Moçambique estão num processo titânico visando inverter a tendência de resultados operacionais negativos que tem vindo a registrar de um tempo a esta parte, que levou a empresa a acumular dívidas na ordem dos 230 milhões de dólares, dívidas contraídas fundamentalmente junto da banca comercial e de determinados fornecedores nacionais e internacionais, a par de medidas que visam recuperar os resultados operacionais, colocando-os num prisma positivo. A empresa também está a lutar para garantir credibilidade e fiabilidade das suas atividades, nomeadamente através de um amplo processo de certificação nos mais diferentes níveis exigíveis ao setor dos transportes aéreos. O diretor-geral da LAM afirma que, caso em 2021 a pandemia alivie, a empresa poderá começar a operar com regularidade, possibilitando um balanço financeiro positivo, ainda no presente exercício económico. O sinal de 2018 até agora é que a empresa arrasta uma dívida extremamente grande, está lá nas contas, é possível ver, do passado. Nós conseguimos reduzir, isso também vai ser visto, o nosso prejuízo operacional, portanto reduzimos extremamente os custos, estamos a batalhar por aumentar a receita e a receita estamos a aumentar de diversas formas, utilizando melhor o equipamento que temos, indo para novos mercados, estamos a olhar para tarifas com o corporate por vezes prefere pagar mais para ter mais benefício, e assim o fizemos com os fornecedores do petróleo e do gás especialmente, e com algumas empresas dos grandes projetos também o fizemos, e foi nessa base. Vai-se ver, não podemos dizer o valor ainda, mas em 2020 o nosso prejuízo operacional reduziu substancialmente, ainda está negativo, mas reduziu substancialmente. Obviamente 2020 não foi um ano fácil, de novembro e dezembro nós fizemos break-even, que é muito bom para nós. Infelizmente em janeiro caiu de novo e agora está a retomar o mercado. Tivemos sérias dificuldades, mas não fomos os únicos. A aviação sofreu, como vocês todos sabem, um decréscimo de quase 80% em alguns casos, em média 52%, 53% de receita caiu, porque os mercados praticamente estrangularam, fecharam e deixou de haver receita, embora os custos se mantenham. As dívidas da empresa com diversos bancos e uma série de fornecedores nacionais e estrangeiros, no valor estimado de 230 milhões de dólares norte-americanos, são a principal ameaça à sustentabilidade da LAM a médio prazo. Ainda assim, o diretor-geral da empresa, Pô Jorge, acredita que em 2030 a Companhia Aérea Nacional poderá contar na sua frota com entre 15 a 20 aviões. Nós estamos neste momento a trabalhar na estratégia para 2030, onde é que nós vamos estar. Tudo depende deste nosso sucesso, por um lado, internamente, e tudo ou não,
e tudo depende do mercado que se vai nos apresentar e a maneira como nós ambicionarmos atingir esse mercado, e estamos a fazê-lo. Obviamente que com o petróleo e o gás em suspensão parcial, e nós não sabermos qual é que vai ser o futuro ou quando é que vai ser a reintrodução e como, nós estamos a olhar para mercados como seja o turismo, como seja outras zonas, que é o caso de Inhambane, Vilanculos, que também tem atividade industrial, e no turismo, por exemplo, nós reabrimos Vilanculos também a pensar no turismo, reabrimos na Cala a pensar nos grandes projetos que há na Cala, e isso tudo vai, como eu disse, o pace, o teor disso vai depender de como é que o mercado vai se comportar nos próximos tempos, não é? A recuperação da LAM não está apenas a fazer-se pelo lado dos custos e receitas, mas também pelo aspecto da segurança e credibilidade, variáveis fundamentais na aviação comercial, razão pela qual a empresa está a sujeitar-se a uma série de auditorias internas e internacionais que, a par de medidas de saneamento financeiro, têm estado a permitir reduzir os resultados operacionais negativos, pelo menos nos últimos 2 anos. Concretamente, sobre o processo de melhoria contínua, presentemente decorre na LAM uma auditoria para a renovação do certificado IOSA, uma certificação crítica na aviação comercial. Obviamente que a auditoria IOSA são experts que vêm cá ver e foram aos nossos simuladores já ver como é que nós atuamos, como é que fazemos sob o ponto de vista de qualidade, para garantir que há um certo padrão. A IOSA tem um documento bastante extenso e bastante detalhado, e neste momento eles estão-nos a entrevistar um a um para determinar em que ponto é que estamos. Obviamente que a melhoria é contínua, porque de auditoria para auditoria há mais exigências, há mais rigor, digamos assim, e tudo o que acontece no mundo inteiro é usado para melhorar, digamos assim, levantar a barra, melhorar essa exigência, digamos assim. Então, a IOSA é uma das auditorias, e vou dizer, eu já estive em muitas companhias aéreas e nunca estive numa companhia em que durante um ano houve 7 auditorias sérias, 4 para representar companhias do petróleo e do gás, a IOSA, o IACM, e todas passadas com sucesso. Portanto, foi um ano de muito rigor, e ficamos satisfeitos de comprovadamente termos passado com sucesso, de tal maneira que num dos casos permitiu-nos assinar um contrato grande com uma companhia do petróleo e do gás, que infelizmente agora está suspenso por causa da situação no norte e da desmobilização que houve, mas isto revela o padrão que é extremamente alto. Aliás, essas companhias até têm exigências mais altas do que é o normal na IOSA e noutras, e obviamente no IACM, que é a entidade que nos regula. Essa é que é a entidade que nos regula a nós. Há 2 meses, sensivelmente, que a Associação Moçambicana de Empresas e Profissionais de Recursos Humanos tem uma nova direção, e nós trazemos hoje o vice-presidente desta organização profissional, Gaspar Buque, com quem vamos dar continuidade àquilo que temos feito de umas edições desta parte, que é a análise da tendência do capital humano nas nossas organizações. Gaspar Buque, boa noite, bem-vindo ao Semanário Econômico. Novo fôlego para a Associação Moçambicana de Empresas e Profissionais de Recursos Humanos. Qual é a visão existente e quais são as prioridades deste novo elenco diretivo desta agremiação? Muito boa noite a todos, muito boa noite, muito obrigado pelo convite, e saúdo especialmente aos profissionais e às empresas que trabalham na área de recursos humanos em Moçambique, na área de capital humano, na área de cultura, de pessoas, porque todos nós, de alguma maneira, estamos envolvidos nessa dinâmica. Portanto, estamos com a nova direção na Associação Moçambicana de Empresas e Profissionais de Recursos Humanos, e disse muito bem, tomou posse nos últimos 2 meses, e estamos agora com uma nova forma de estar, uma nova forma de posicionamento no mercado, e continuamos com o mesmo propósito da direção anterior, que é realmente criar o reconhecimento e criar uma oportunidade e um fórum para que os profissionais e as empresas de recursos humanos possam fazer valer a sua voz, possam fazer valer o seu propósito.
Portanto, todos nós somos profissionais de recursos humanos, todos nós somos pessoas. Então, o principal propósito da associação é realmente consolidar todas as pessoas numa associação para que possamos discutir sobre as temáticas que têm impacto na vida laboral dos profissionais de recursos humanos e não só dos trabalhadores no seu todo. Qual é a percepção que a associação tem relativamente à forma como as organizações que operam no mercado moçambicano têm lidado com a questão da gestão dos recursos humanos, a gestão das pessoas? É uma questão muito interessante que me coloca, porque nós, como associação, nós vemos que não estamos alheios da dinâmica que o mundo está a enfrentar agora. E nós agora, primeiro iria categorizar essa questão em quatro perspectivas. A primeira perspectiva é que realmente as empresas e os profissionais vivem num ambiente totalmente frágil, em que, por causa dessa fragilidade das empresas e das pessoas, as pessoas trabalham com muito medo, o medo de perder emprego, o medo das empresas, da sustentabilidade das empresas, é uma realidade notável em todos os setores empresariais. E este medo leva-nos para a segunda situação, que é, por causa desse medo de perda de emprego, por causa desse medo das empresas em relação à continuidade no mercado, criou um ambiente de ansiedade, em que os profissionais das várias vertentes profissionais vivem numa realidade de total ansiedade, numa realidade que tem impacto no seu compromisso, na sua entrega como profissionais, em que eles têm medo de tomar decisões. A criatividade dos profissionais começa a ser limitada, a criatividade das empresas começa a ser também muito restrita. E nesta ansiedade também, o que nós notamos é que as empresas já não fazem planos de 10 anos, 15 anos. Os planos estratégicos das empresas estão cada vez mais curtos, porque os ciclos cada vez mais curtos, por causa da ansiedade. E outra realidade, a terceira dimensão que nós notamos no mercado é a não linearidade dos processos. O que nós achávamos que ontem poderíamos resolver com grandes estratégias, com grandes conselhos de direção, percebemos que agora as empresas devem tomar decisões simples. E por hoje a gente vê a pandemia do coronavírus vai nos mostrar isso, que uma decisão como pôr uma máscara pode salvar uma vida. Que não precisamos de um conselho de administração para tomar uma decisão dessas, enfim. E vemos que a não linearidade dos processos criou uma outra forma de ver, uma simplicidade dos conselhos diretivos das empresas, e isso tem impacto nas pessoas. E a quarta dimensão é a dimensão do excesso da informação. A informação passa com tanta rapidez, o consumo das redes sociais, o consumo de informações propagandistas de várias vertentes, é tanta intensidade que isso tem impacto nos trabalhadores. Isso faz com que os trabalhadores, os profissionais no seu todo, tenham dificuldades em ter um raciocínio lógico para ver qual é a informação lógica que lhes ajuda a tomar a decisão. Portanto, a complementariedade dessas quatro dimensões, em que é a fragilidade do mercado, a excessiva ansiedade, a não linearidade dos processos e o excesso de informação, faz com que o aspecto ou a dinâmica empresarial seja realmente de total incerteza. E faz com que a vertente mais importante para a sustentabilidade das empresas, que é o capital humano, seja importante. E se reparar nos últimos anos, com a pandemia do coronavírus, nunca foi tão importante o homem, nunca foi tão importante a pessoa. E o gestor de marketing, o gestor de produção, o gestor de tecnologias, passou a tentar preocupar-se como é que eu asseguro que este trabalhador desempenha da melhor forma, de forma remota, como é que ele está como família, como é que ele está como profissional, como é que ele está em termos do bem-estar social, para que ele consiga desempenhar da melhor forma o propósito da sua função. E olhando novamente para a associação de forma concreta, como é que a associação pensa em potenciar os seus associados com essa capacidade, com esse conhecimento, para que cada um nas suas organizações possa levar o expertise que é neste momento necessário para o cabal desempenho na gestão das pessoas ou do capital humano? Obrigado. Um dos propósitos da associação
é a criação de um espaço em que nós, como profissionais, nós, como empresas, nós, como indivíduos que estejamos ligados a setores de decisão que têm impacto em pessoas, possamos partilhar esses conhecimentos, possamos interagir e possamos, de alguma forma, fazer estudos para poder entender de que forma podemos melhorar a rentabilidade desses profissionais e o crescimento dessas empresas. Portanto, o primeiro propósito da associação é criar um mecanismo de debate sobre as várias dinâmicas do mercado. O segundo propósito da associação, por um lado, nós não queremos em nenhum momento ocupar o espaço de ser uma entidade de formação, mas queremos ser uma entidade de educação cívica sobre temáticas relacionadas a recursos humanos, sobre temáticas relacionadas à gestão de capital humano, à gestão empresarial. Portanto, nós queremos criar também com nossos associados que, com os vários setores de saber que os associados trazem, possamos, de alguma maneira, dar de volta às nossas comunidades. Nós possamos contribuir criando temáticas de mentoria para os mais jovens, mentoria para as empresas que são nossas associadas, melhoria do ambiente de negócio das empresas que fazem parte da nossa associação. E, por outro lado, também pretendemos criar uma questão de valor para os trabalhadores ligados a essas empresas, porque as empresas podem associar-se como empresas para a associação, como também os profissionais podem associar-se de forma individual. E nós temos uma série de acordos com várias entidades a nível de formação, a nível de licenciatura, em termos de universidades e a nível de estabelecimentos comerciais, em que vão providenciar descontos específicos para essas empresas. O objetivo não é necessariamente criar... a associação não tem fins lucrativos, okay? A associação é realmente um espaço de debate e queremos também, o quarto propósito, é contribuir para este debate a nível de criação de emprego e melhoria das condições de emprego do país. Nós temos visto duas realidades de dinâmica a nível de concertação social. Temos visto, por um lado, a dinâmica de concertação social ligada a sindicatos e representantes dos trabalhadores. Temos visto, por outro lado, a concertação social ligada ao setor político governamental, em que é o órgão definidor que define políticas laborais. E essas duas entidades sociais sentam em mesas e tomam decisões que têm impactos em pessoas. E, por vezes, o profissional de recursos humanos, que é o aplicador dos regulamentos que emanam do órgão legislativo, não é ouvido. E muitas das vezes este profissional, que é a entidade de intercâmbio com os órgãos sociais, com os sindicatos, também não é ouvido. Portanto, temos aqui duas entidades que sentam em debates sociais, mas que não têm um espaço deste profissional que acaba sendo o que é o mediador das relações. Portanto, nós queremos ocupar este espaço para que possamos melhorar as condições sociais e as questões de debate laboral nas empresas. Gaspar Burgo, muito obrigado. Cá estaremos nós para acompanhar quanto às realizações da associação, às quais eu desejo que haja sucesso, tal é a relevância do propósito da Associação Moçambicana das Empresas e Profissionais de Recursos Humanos. Ficamos por aqui quanto a este segmento, mais uma curta pausa. Não saia daí, até já. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Aqui há muitas ações que têm que ser feitas. Há ações que devem ser desenvolvidas que têm especificidades do Estado. O Estado tem que desenhar alguns programas que possam suportar as empresas que estão à beira
da falência, mas também desenhar programas daquelas empresas para restaurar ou revitalizar aquelas empresas que já encerraram. Então, aqui é preciso haver um grande estudo para perceber até que nível se possam revitalizar as empresas. O próprio setor privado tem que se reinventar. Há algumas oportunidades que naturalmente surgiram no âmbito mesmo da Covid. Então temos que, a partir desta lição desagradável, mas que foi uma lição, revitalizar o nosso posicionamento como setor privado, percebermos de que maneira podemos suprir alguma demanda para que tais efeitos não nos possam afetar como nos afetaram. Mas esse processo vai levar tempo, vai levar muitos anos. O seguro, só nessa área de riscos da própria produção, sem falar de riscos de perdas pós-colheita, desempenha um papel muito importante. A parte de colateral, no momento em que estamos a exigir colateral, queremos segurar ou minimizar o risco de crédito. Na minha opinião, já não estamos a querer apoiar o agricultor, porque as instituições que apoiam a produção agrícola não podem exigir colateral, porque a partir desse momento já não estamos a perceber a atividade que queremos apoiar. Então, na minha opinião, a questão não é se é possível transferir o risco de colateral para o mercado de seguros, mas é mesmo se o agricultor tem acesso ao financiamento que é virado para a produção agrícola. E se dá para segurar o título de propriedade, isso já é um produto muito sofisticado. E na minha opinião, é mais fácil começarmos a falar de seguro de título de propriedade quando já temos um mercado de seguro maduro. Porque ao garantir esse título de propriedade, para além de cobrar taxa de juros e depois transferir o risco de crédito, então qual é o risco que a instituição que está a financiar está a correr? Então, na minha opinião, essa área de financiamento da atividade agrícola, temos que envolver entidades que querem apoiar o agricultor. Porque ao querer apoiar o agricultor, e no caso de querer minimizar ou reduzir o risco, é mais fácil arranjar o seguro dessa produção. E vamos ao tema de fundo desta edição, uma presença feminina. Boa noite, Sofia Cassim. Obrigado por estar aqui no Semanário Econômico. Devo começar por lhe dizer que é sempre um momento especial quando temos uma mulher aqui no nosso programa. Em um ano eu poderia dizer que é difícil eu ter mais do que 10 mulheres, está a ver que estou no ar semanalmente, todas as semanas. Bem-vindo ao Semanário Econômico. Obrigada, João Carlos, pelo convite e disponha sempre. Bom, a quando da realização do fórum, esse fórum de negócios da SADC, um dos temas que me despertou a atenção foi precisamente este da SADC Women in Business, mas o seu perfil é muito mais do que isso. Deixa só deixar ficar esta informação com os telespectadores. A Sofia Cassim é presidente interina da Federação Moçambicana das Mulheres Empresárias, FEM, é presidente do Pelour da Mulher e Empreendedorismo na CTA
e é, portanto, o Chapter Head desta Women in Business da SADC, que vai concitar a nossa atenção na presente entrevista. Passando às questões, qual é o nível atual de participação da mulher em negócios ao nível da SADC de uma forma particular e depois, tanto quanto possível, a nível continental, porque a Women in Business me parece que também tem este range continental. Sim, sim. Realmente, a mulher, se nós formos olhar para todas as economias dos países da SADC, nós temos uma presença bastante forte. Moçambique, e aqui falo tanto do setor formal como do setor informal. No setor informal, sem dúvida que as mulheres estão presentes de uma maneira muito maior. Em Moçambique, o último relatório do Banco Mundial, nós tínhamos dados que 87% da nossa economia informal é constituída por mulheres. É bastante, é um número muito elevado. Os outros países da SADC não fogem muito da mesma percentagem, mas depois, quando vamos comparar naquela economia que já é formalizada, nós vemos que as mulheres estão muito segmentadas naquilo que são os micro ou pequenos negócios. Quando olhamos já para médios e grandes negócios, a percentagem desce bastante e não chega nem sequer aos 10%. Mesmo a nível da SADC, ficam entre os 8% e os 12%. Então, um dos papéis que nós temos com estas entidades que eu represento, essas organizações, é realmente fazer este push. Como é que nós podemos avançar a mulher ao nível das cadeias de valor e como é que podemos garantir que temos presença de negócios maioritários dirigidos por mulheres, ou 100% acionistas de mulheres, garantir que eles também estão nas grandes oportunidades e também estão a nível médio e entrando para estas novas cadeias de valor que agora, neste momento, realmente estão a capitalizar bastante dentro da nossa economia. Falo das energias renováveis, falo das indústrias extrativas, mesmo dentro do próprio agronegócio, a tendência atual a nível da SADC é sempre ter as mulheres muito no nível da cadeia de valor na parte primária, que é na produção. Ou no processamento, mas um processamento ainda também bastante reduzido. Como é que nós podemos pôr as mulheres, por exemplo, em logística? Como é que nós podemos pôr as mulheres, por exemplo, também a fazer distribuição, talvez até, temos o EFCFTA agora, por exemplo, não é? A nível do continente. Como é que vamos poder explorar esta oportunidade para as mulheres e garantir que as mulheres realmente vão ser aquelas que terão o maior partido deste tipo de protocolo? Se deixarmos as mulheres lado a lado com os homens, sem qualquer tipo de discriminação positiva que fosse, as mulheres não conseguem aceder aos negócios. Eu creio que este particular problema parte de dois princípios um bocado diferentes. Sem dúvida temos a parte cultural, que realmente, dentro do nosso contexto e de alguns contextos também de outros países, realmente a mulher reserva-se sempre um lugar um bocadinho mais vamos lá dizer, dos bastidores, não é? Não se apresenta tanto para a frente e temos que mudar também esse mindset e acho que parte um bocadinho daquilo que conversamos anteriormente, que é como é que nós damos mais visibilidade para inspirar outras mulheres de que é possível também elas também estarem numa mesa um bocadinho maior e terem acesso a um bolo também um bocadinho maior. Mas também parte do princípio de que, para eu poder aceder a essas oportunidades, eu tenho que saber que elas existem. Então, o acesso à informação é fundamental. Instituições como as nossas devem garantir isso, que as mulheres têm acesso à informação que estas oportunidades existem. Por exemplo, que existe na Malásia alguém que está a querer comprar 30 toneladas de gergelim. E nós temos uma senhora que vende gergelim na Zambésia, que até tem capacidade de fazer 10 toneladas por mês. Como é que nós fazemos este link? Como é que nós garantimos que este negócio se efetua? Então, é muito por parte disso que é acesso à informação e depois também mudar o mindset a nível do contexto local. Depois, tem aquela particularidade, que aí acho que já é transversal e não é tanto incisivo só nas mulheres, mas que, sem dúvida, o acesso a capital. Os dados daqueles que são os relatórios de finanças que nós temos e mesmo de acesso bancário a serviços financeiros, nós vemos que as mulheres realmente acedem, a nível de crédito, são as melhores pagadoras, mas também são aquelas que arriscam menos nesta componente. Quer dizer, elas quando vão medir, elas pedem, se elas comportam, por exemplo, 100 mil meticais, elas preferem pedir 50, que é para não ficar a dever. E vemos que aqui que os homens arriscam um bocadinho mais. São mais prudentes. Exatamente. Então, como é que nós também, de novo, podemos pôr este fator do risco um bocadinho maior também e pôr as mulheres a arriscar um bocadinho mais? E acho que é um complemento
destes fatores que eu estava a elencar aqui, que se nós trabalharmos com eles em conjunto e a nível do ecossistema, vamos conseguir ter, sem dúvida, negócios de mulheres mais robustos e com elas também aceder a outros níveis dentro da própria cadeia de valor. Especificamente sobre a SADAC, ou Women in Business, qual é a pertinência de uma organização específica para mulheres empresárias e empreendedoras? Qual é a racional desta organização? O racional partiu de que, sem dúvida, existem várias entidades e várias organizações dentro de cada um dos nossos países que já respondem àquilo que são aos problemas, aos desafios, aos obstáculos das mulheres empreendedoras. Mas a nível regional nós não tínhamos nenhuma organização que aglutinasse e que realmente proporcionasse estas oportunidades de negócio, porque nem todas as oportunidades de negócio são locais, isto é, a nível de país. Há oportunidades de negócio que são regionais e até outras internacionais. Como é que nós podemos capitalizar em conjunto? Mas também tendo em consideração que o próprio SADC, dentro daquilo que é a sua componente, também menciona a questão do empoderamento económico da mulher. Dentro da própria União Africana, os próximos 10 anos, a década de 2020 e 2030, foi declarada a década do empoderamento económico da mulher. E temos também dentro daquilo que é o Global Compact das Nações Unidas, aquilo que são os WEPs, que é os Women Empowerment Principles, desde 2005, onde está provado que dentro daquelas economias onde nós temos a mulher a ter um papel cada vez mais ativo e mais proativo, vê-se que essas economias também crescem bastante. Então, nesse sentido, e tentando entender como é que nós, a nível regional, podemos proporcionar e criar valor entre nós, mas também ter um papel ativo dentro das nossas economias e garantindo que nós conseguimos aceder a estas oportunidades. Nós estamos localizadas, a nossa sede na África do Sul. E porquê a África do Sul também? A África do Sul tem um conjunto de protocolos e decretos que realmente também beneficia bastante as mulheres. Por exemplo, dentro do próprio BBI, etc., existe um segmento de oportunidades que está diretamente aberto para as mulheres. Dentro daquilo que foi a minha apresentação dentro do SADC Women in Business, e depois a nossa chairperson, Prisca Soko, também fez uma apresentação do que são neste momento aqueles pipeline de investimentos que nós temos, nós vemos que estas oportunidades de negócio podem ser acedidas por mulheres. Por que nós não podemos ter uma mulher moçambicana que está a comprar ações ou que está a participar no investimento, por exemplo, de nível energético na África do Sul? Então, nós temos que começar a estimular também este outro tipo de ligações e acho que é assim que nós também agregamos valor e criamos mais mulheres. E qual é que é a acessibilidade desta organização? A nossa maior sensibilidade é que os nossos desafios são comuns a nível dos países. E a melhor maneira de nós conseguirmos ter cada vez mais um papel que seja não só de, entre aspas, vamos nos queixar porque não conseguimos ter acesso, mas nós também temos que começar a ser parte da solução. E a solução nós não devemos esperar que venha para nós devemos criar as soluções. Mas se nós estivermos todas juntas, a nível dos países da SADC, nós conseguimos ver que conseguimos resolver melhor os nossos problemas e conseguimos, sem dúvida, criar mais oportunidades para nós próprias. Aquelas plataformas que a própria SADC tem neste momento como solução, nós apresentamos no SADC Women in Business, temos o ECOBA, por exemplo, que é uma plataforma que gera as poupanças. Em Moçambique nós temos imensas cooperativas de poupança. Como é que nós vamos conseguir identificar qual é que é o nível de volume monetário que está a circular, por exemplo, destas cooperativas de poupança? Como é que estas mulheres que estão dentro das cooperativas de poupança podem depois olhar para este volume de negócios que elas têm lá dentro e talvez levar para uma banca comercial e conseguir aceder a um crédito talvez maior? É por aí, e temos aquela nossa plataforma que é a Tua, que também é de criar estas ligações e estas conexões entre as mulheres e proporcionar também mentoria. Muitas de nós precisamos deste tipo de mentoria. Eu, se calhar, estou, por exemplo, num negócio agora a começar de energias renováveis. Em Moçambique temos muitas iniciativas de mulheres já a nível de provincial. Temos pelo menos 4 que eu tenho conhecimento, das lâmpadas solares, por exemplo. As nossas crianças precisam das lâmpadas, por exemplo, para poder estudar, etc. Ou para poder carregar também os telemóveis algumas pessoas. E existe um modelo tipo franchising a ser criado. Mas se calhar eu posso ter, em vez de comprar na Alemanha, ou talvez posso estar a comprar no Botsuana, posso estar a comprar na Namíbia. Como é que nós ligamos estas mulheres entre si e elas já estão a fazer negócio? A própria SADC tem um protocolo de comércio que nós não conseguimos usar como deve ser. Pois. E como é que nós podemos, talvez, aumentar a proporção daquilo que nós teremos vantagem destes acordos de comércio, garantindo que as mulheres também, ao usar, também estamos a trazer para nossas balanças comerciais dentro dos nossos próprios países um equilíbrio um bocadinho melhor. Existe a percepção de que as mulheres são
dominantes no setor informal, essencialmente. Até que ponto esta característica ajuda ou prejudica um maior engajamento econômico, uma maior participação econômica das mulheres? Eu creio que as mulheres, por estarem no setor informal, não lhes tira a participação económica. E acho que é uma falácia quando a gente acredita que a economia informal cria algum tipo de obstáculo, não é? Eu acho que quando nós começamos a ser mais inclusivos e a começar a compreender um bocadinho melhor como é que são estas dinâmicas da informalidade, nós vamos conseguir também começar a pôr números e a conseguir perceber que, ok, é este o volume de negócio, se calhar ou nós, o conceito formais, de informalidade precisa de ser revisto. Concordo, acho que é por aí mesmo. Talvez é o nome que precisamos mudar, não é? Porque o volume de negócio é bastante alto. Eu lembro-me que em 2017, um dos estudos que, a nível pessoal da minha empresa, um dos estudos que nós fizemos com algumas moqueiristas, nós fomos identificar aquelas que faziam transações com a China e que tinham volumes de negócio na ordem dos $30 mil a $10 mil mensais de importação. Importavam fraldas, por exemplo, importavam vários tipos de itens que são de consumo diário. O capital de risco que elas iam buscar à banca comercial, elas não iam como empresa. Mas como é que a banca lhes está a proporcionar este valor para elas conseguirem fazer a transação? É porque a banca entende que realmente a maneira como este dinheiro gira no próprio negócio é bastante rápido, porque elas fazem a compra, a aquisição na China, 15, 30 dias o valor está cá, o produto está cá, em 45 dias elas já devolveram o dinheiro. Às vezes já são encomendas, fazem por encomendas, algumas delas significa que é uma venda garantida. Era a maior importadora de alho, por exemplo, de Moçambique. Eu sei que ela fornecia terra-mar, recheio, etc. Então, se nós temos estas mulheres informais com estes volumes de negócio, como é que nós conseguimos pô-las, entre aspas, dentro do sistema, formalizá-las e garantir que realmente a expressão que elas podem começar a ter pode ser um bocadinho maior? É falando um bocadinho dos benefícios, que eu acho que quando nós estamos a tratar a questão da informalidade, o que nos falta muitas das vezes é tentar perceber o que é que estas pessoas precisam de benefícios para nós conseguirmos convencer que a formalidade faz sentido. E faz sentido quando nós falamos de crescimento. O grande problema da informalidade é que o crescimento destas empresas, destes negócios, tem um limite, que depois já não se consegue ultrapassar. Então, como é que nós conseguimos pôr estas pessoas dentro deste pool que nós já temos, de nós que somos formais, e garantir que elas também podem continuar a crescer? E acho que é esta transição que é preciso estudar e identificar, talvez, quais são os próximos passos que nós precisamos tratar a nível, por exemplo, de fiscal, não é? E garantir que elas não fogem. Voltando ao Women in Business, quais as principais realizações que a organização já pode apresentar como justificativa da sua existência? Uma das principais coisas que nós conseguimos, além da nossa participação em diversos fóruns de intervenção, foi sem dúvida a criação do nosso braço de investimento. É a primeira vez que nós temos a nível da SADC um Investment Trust que é de mulheres para mulheres. Isto mais uma vez ligando à questão que o acesso a capital em todos os nossos países da SADC é sempre formulado como um dos principais obstáculos para o crescimento dos negócios. Então, nós temos este nosso braço de investimento, que foi criado no ano passado. As ações já estão disponíveis para compra. Foi uma das apresentações que a nossa chairperson fez no Fórum de Negócios da SADC. E nós, como Chapter Head em Moçambique, estamos neste momento realmente a tratar de como é que nós podemos ter mulheres moçambicanas também a comprar ações dentro do Investment Trust. Quem quiser saber mais de informação depois pode nos contactar. E eu acho que este foi, sem dúvida, para mim, aquilo foi o grande valor que nós conseguimos criar ao longo destes 2 anos. Que é que tínhamos um problema, nós tentamos identificar qual é que era a melhor maneira de nós o resolvermos. Tentamos no início pensar, por exemplo, de que se calhar vamos fazer uma parceria com um banco e vamos criar aqui um produto bancário que seja específico para as mulheres, mas vimos que alguns bancos também já têm isso e não resolve o problema, quer dizer, resolve o problema numa percentagem bastante pequena. E também qual é que é o problema? É que muitas das vezes, neste tipo de investimentos, ou quando as mulheres precisam de investimento em cada um dos seus negócios, é preciso haver um outro tipo de sensibilidade para entender, número 1, o tipo de comportamentação que elas conseguem fazer a nível de crédito e depois também qual é que é o potencial de crescimento daquele negócio. E às vezes nós mulheres temos essa sensibilidade um bocadinho melhor porque sentimos a dor da outra porque já passamos por lá. Então acreditamos que é sem dúvida nós mulheres também que seremos a solução para outras mulheres. E acho que este braço de investimento vai ser bastante diferente. E este Women in Business é seletivo, de certa forma elitista,
O que é que nos pode dizer do ponto de vista das acessibilidades? A acessibilidade é, desde que seja uma mulher empresária que tenha uma atração de negócio, que realmente já está no mercado, consegue demonstrar que está no mercado há mais de 4 anos, por exemplo. Já tem de ter uma presença estruturada. Sim, uma presença estruturada, está em conformidade com tudo o que é aquela parte da legalidade e que principalmente também tem um volume de negócio que justifica a entrada para dentro da instituição. Isto porque nós não estamos a discriminar, é o sentido de que nós somos muito orientadas para crescimento. Então, nós ajudamos, a nível da advocacia ou de responsabilidade social, aqueles negócios que são um pouco mais pequenos, ou aquelas mulheres que estão a nível de startup. Nós fazemos como responsabilidade social esse tipo de apoio, mas nós estamos realmente focadas em aquelas mulheres que já têm negócios robustos e que, neste momento, precisam de dar aquele outro segundo salto de crescimento. Como é que nós podemos apoiar essas mulheres? Se é acesso a capital, se é acesso a parcerias estratégicas, se é acesso, por exemplo, a algum tipo de tecnologia ou know-how, então é nesse tipo de sentido que nós intervimos. A fechar, mas não menos importante, o que é que se pode fazer para aumentar de forma visível a participação e o contributo da mulher na economia? Falando de Moçambique, da região principalmente. Falando de Moçambique em particular, eu acho que nós temos que dar um passo atrás e entender onde é que a mulher está a nível do empreendedorismo, e são vários tipos de segmentos e não podemos ter uma solução que é one size fits all. A mulher informal tem um conjunto de problemas e um conjunto de dinâmicas que é preciso comportar e é preciso entender como é que podemos fazer esse crescimento. Depois temos aquelas que são as micro ou pequenas, que também têm o seu próprio contexto, e acho que aqui é muito mais criar segmentos fiscais, por exemplo, que sejam mais inclusivos e de melhor acedência, reduzir um bocadinho, talvez, a carga fiscal para permitir que aquela mulher cresça e quando ela estiver naquele outro patamar, já podemos passar para um regime fiscal um bocadinho maior. E depois aquelas que já estão realmente com os negócios bastante mais robustos, o problema que nós temos em Moçambique, e acho que não é essencial só das mulheres, é que quando nós queremos crescer, nós temos 30 milhões, mas 30 milhões, quando olhamos para o poder de compra, é bastante reduzido. Então, o tipo de negócios que nós temos que podem capitalizar sobre esses 30 milhões é bastante pequeno. E quando vamos olhar também depois a abrangência daquelas empresas que comportam certo tipo de serviços, também voltamos a descer de novo. Então, o crescimento é regional, o crescimento é internacional. Como é que nós podemos proporcionar esse crescimento e esse acesso a essas oportunidades? Mais uma vez, reforço aqui que é a questão do acesso à informação. Entidades como a CTA, por exemplo, é um dos veículos de acesso a essa informação, daí a necessidade de nós fazermos parte do associativismo, dessas organizações que representam estes grupos de empreendedores, que é para conseguirmos também ter acesso à informação. Há medidas concretas do ponto de vista de políticas que possam, digamos assim, facilitar ou favorecer uma maior participação da mulher na economia? Há lacunas que podem ser apontadas na nossa legislação. A nível da própria CTA, nós temos trazido isso várias vezes para a mesa. Número 1 é, por exemplo, o reforço ou a revisão da lei de procurement, como alguns países nossos aqui vizinhos já fez, onde 30% do procurement público é adjudicado para mulheres, para jovens empreendedores ou até para pessoas portadoras de deficiência. Temos também a questão de olhar e trabalhar já muito diretamente com estas associações, se elas já existem, quando existir algum tipo de oportunidades, garantir que elas estão presentes para pelo menos ter noção que elas já acontecem. Aí a pessoa já não pode dizer, eu não sabia que existia aquele tipo de oportunidade. Não, nós convidamos, nós dissemos que no dia X íamos fazer a abertura, por exemplo, do concurso, por aí em diante. E segundo é a questão de nós revermos como é que nós acedemos à capital. Ok, que falamos sempre que os nossos bancos a nível comercial não podem descer as taxas por causa do risco. Ok, se calhar este não é o princípio. Se calhar existem outro tipo de modelos de acesso a capital que nós precisamos começar a rever. E aqui temos, por exemplo, o capital de risco. Os venture capitalists, os business angels. Não é preciso nós revermos aquilo que é os nossos códigos, não é? Aquilo que é o nosso quadro legal, para conseguir permitir este tipo de gente e conseguirmos ter outros tipos de mecanismos de acesso a capital. Sofia Cássimo, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico. Obrigada, o prazer foi meu, conte sempre connosco. Voltaremos numa próxima oportunidade. Ficamos por aqui, vamos a uma breve pausa, retomamos o programa que já está na sua ponta final, já a seguir.
Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Caminhamos para o final da presente edição, mais tempo ainda para você, eventualmente, que nos acompanhou a partir de uma certa altura, ficar a conhecer então aquilo que foram as incidências da presente edição. Com dívida a rondar os 230 milhões de dólares, a LAM pensa ter entre 15 a 20 aeronaves próprias em 2030. Final de 2018 até agora é que a empresa arrasta uma dívida extremamente grande. Estamos neste momento a trabalhar na estratégia de para 2030, onde é que nós vamos estar. Tudo depende deste nosso sucesso, por um lado, internamente, e tudo ou não, e tudo depende do mercado que se vai nos apresentar e a maneira como nós ambicionarmos atingir esse mercado. Qual é o nível atual de participação da mulher em negócios, ao nível da SADC de uma forma particular e depois, tanto quanto possível, a nível continental, porque a Women in Business me parece que também tem este range continental. Se nós formos olhar para todas as economias dos países da SADC, nós temos uma presença bastante forte. Moçambique, e aqui falo tanto do setor formal como do setor informal. O setor informal, sem dúvida, que as mulheres estão presentes de uma maneira muito maior. Em Moçambique, o último relatório do Banco Mundial, nós tínhamos dados que 87% da nossa economia informal é constituída por mulheres. O que é que nos pode dizer do ponto de vista das acessibilidades? Os nossos desafios são comuns a nível dos países. E a melhor maneira de nós conseguirmos ter cada vez mais um papel que seja não só de, entre aspas, vamos nos queixar porque não conseguimos ter acesso, mas nós também temos que começar a ser parte da solução. Desde que seja uma mulher empresária que tenha uma atração de negócio, que realmente já está no mercado, consegue demonstrar que está no mercado há mais de 4 anos, por exemplo. Já tem de ter uma presença estruturada. Sim, dentro do nosso contexto e de alguns contextos também de outros países, realmente a mulher reserva-se sempre um lugar um bocadinho mais dos bastidores, não é? Não se apresenta tanto para a frente e temos que mudar também esse mindset e acho que parte um bocadinho daquilo que conversamos anteriormente, que é como é que nós damos mais visibilidade para inspirar outras mulheres de que é possível também elas também estarem numa mesa um bocadinho maior e terem acesso a um bolo também um bocadinho maior. Existe a percepção de que as mulheres são dominantes no setor informal, essencialmente. Até que ponto esta característica ajuda ou prejudica um maior engajamento econômico, uma maior participação econômica das mulheres? O capital de risco que elas iam buscar à banca comercial, elas não iam como empresa. Mas como é que a banca lhes está a proporcionar este valor para elas conseguirem fazer a transação? É porque a banca entende que realmente a maneira como este dinheiro gira no próprio negócio é bastante rápido, porque elas fazem a compra, a aquisição na China. Agora sim é o ponto final da presente edição do Semanário Econômico. Foi um prazer trabalhar para si. Boa noite, até para a semana. Cuide-se.